Beleza, meu amigo? Vamos. Show. Ele tá startando ali o PC dele. Desculpa aí o atraso. Chegou o homem. Alô? Pessoal, vocês me escutam? Oi, Miguel, Sim, sim. sim. Bom dia. Fala, pessoal, bom dia. Galera, mil desculpas, tive alguns probleminhas aí. Eu botei aparelho e a rádio quebrou, enfim. Sai em cascata aqui. Bom, pessoal, sem mais delongas, não vou jogar o tempo pra vocês fora mais não. Então vamos lá. Pessoal, Teu microfone mutou, Miguel. alô? Tá mutado seu microfone. Voltou. Ah, show, beleza. Então, beleza, pessoal. Desde já, queria agradecer demais a presença de vocês, pedir desculpa aí por esse incidente. Enfim. E aí eu já queria começar para entender um pouquinho mais, para a gente ter um alinhamento de expectativas, tá? Quando a gente estava conversando, quando eu conversei com o Joel, para pensar sobre esse treinamento, o que acontece? A gente usa aqui o Scrum, ou seja, a metodologia ágil para poder executar de forma mais previsível, mais rápida e mensurável, né? E para executar o Scrum, nós usamos uma ferramenta chamada ClickUp. Então, o ClickUp é a nossa ferramenta, vamos dizer assim, ferramenta mãe para poder executar os nossos projetos do Scrum. Opa. Aí foi. Os projetos do Scrum. Então, eu tinha preparado aqui uma apresentação, primeiro explicando o que é o Scrum e depois mostrando a aplicação dele no ClickUp. Isso faz sentido para vocês? Vocês querem pular para o ClickUp? Como é que vocês imaginam? Eu acho que sim, Miguel. Acho que faz sentido, né? Um ponto que eu tinha comentado com o Joel, que é de destaque no Scrum, que vocês utilizavam, era principalmente aquela questão de pontuação, que eu acho que até eu falei contigo um dia, não foi? A forma que você acompanhava os pontos de desenvolvimento. Mas eu acho que isso vai estar dentro do seu, Isso, então, como você apresentar dentro do Scrum, né? Isso, vai. Inclusive vai estar como os exemplos das sprints que a gente faz no ClickUp. Então, eu já deixei aqui no ClickUp, eu preparei um espaço no ClickUp inteiro para a gente fazer aqui do zero, para vocês verem todo o processo, como ele é simples. Pode ficar complexo, tá? Mas ele é bem simples. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai discutir aqui é o Scrum, tá? Antes de mais nada, quando ele fala como fazer o dobro na metade do tempo, isso é o título do livro do Jeff Sutherland, que foi um dos precursores do Scrum. A Scrum é o que ele chama de metodologias ágeis, né? Ou seja, são metodologias que elas focam numa quantidade de feedbacks maior para que não haja não é que não haja retrabalho, é que o retrabalho ele seja diminuído e dessa forma a gente consiga avançar de forma mais rápida e previsível. O que acontece com o Scrum? O Scrum começou mesmo, as origens dele, foi quando o Jeff, né, ele estava prestando um serviço para o FBI e aí eles estavam com um projeto gigantesco que a galera fazia, tipo, especificava tudo no começo e fazia aquela coisa cascata, né? Não gerava o valor direto, ficava tudo na imaginação. Então, o que eles pensavam? Pô, vai ser assim, aí botava assim um descritivo no papel, não desenhavam nada, eles faziam o quê? Tentavam imaginar como é que ia funcionar e colocava aquilo numa descrição em texto. Só que, qual que é o problema? Quando eles faziam isso sem ter um feedback do usuário, um feedback daquela pessoa que ia desenvolver, ou aquela pessoa que ia
que era apenas o dono do projeto. Então, o feedback mútuo começou a ser um problema. E aí eles faziam o quê? Eles mandavam no time de desenvolvimento fazer, e aí depois de um tempão, o time de desenvolvimento voltava, dizendo, tipo assim, é isso? Aí a galera chegava e dizia, não, não é não. Só que esse tempão é tipo 12 meses, 10 meses, 6 meses. E sem feedback, o time de desenvolvimento ficava tipo, tá, não sabia que eu estava no lugar errado. Então, qual que é a ideia do Scrum? É o quê? Tô apontando para cá, opa, não, é mais para direita. Não, agora foi muito mais para direita. É tentar encontrar aquele caminho que vai atingir a sua meta de desenvolvimento, né? Ou seja, o seu produto, de uma forma ótima. É um tentativa e erro, só que com uma velocidade maior, beleza? Então, o que acontece? Mas o que é Scrum, né? Scrum é uma estrutura que pessoas podem lidar com problemas complexos de adaptação, que isso é importante, mudança de contexto, mudança de escopo, inclusive, ao mesmo tempo e fornecer produtos com o maior valor agregado possível de maneira mais produtiva e criativa. Então, beleza. Você pensa o que você quer fazer. Agora, quando você tem mais ou menos essa visão, você escolhe o que é mais prioritário e o que vai entregar valor primeiro. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que esse sistema ele é um sistema tipo um Uber de serviço. Eu vou fazer o que primeiro no Uber de serviço? Depende. Você quer faturamento, você quer usuário. Eu quero faturamento porque eu estou com a grana pouca. Então, beleza. Vamos priorizar aquelas funcionalidades que vão nos dar um faturamento inicial primeiro. E assim a gente vai fazendo essa estrutura. E o que acontece? Quando a gente está no Scrum, a gente começa a separar o time, né? O time, ele tem algumas pessoas. Então, o que acontece? Imagina o seguinte. Gilvan, ele diretor de operações aí na G-Trigueiro. Gilvan quer introduzir um serviço novo na G-Trigueiro. Gilvan, ele tem a visão de produto. Ele sabe o que o mercado precisa. Ele sabe o que deve ser colocado primeiro. Gilvan tem também um time de desenvolvimento. E esse time de desenvolvimento, ele está executando, botando a mão na massa. E uma dessas pessoas do time de desenvolvimento é um desenvolvedor mais sênior. Uma pessoa que já tem uma experiência de negócios e desenvolvimento. E aí o que acontece? Beleza, então Gilvan vai dizer quais são as diretrizes do projeto, o time inteiro vai se organizar e executar. Por enquanto seria isso. Então o que acontece? Já eu explico o que cada uma dessas funções vão fazer. O processo básico seria o quê? Gilvan, que é o dono do produto, ele vai fazer um backlog do produto, product backlog, né? Então o que é que vai acontecer? Gilvan vai dizer tipo assim, eu quero essas funcionalidades. Então tem uma listagem grande lá. E a gente vai fazer o quê? Vai escolher um prazo, um ciclo de desenvolvimento que a gente chama de sprint. Vamos dizer que na sprint, a sprint seja de 2 semanas. Então, na primeira reunião para planejar a sprint, a gente vai fazer. O que a gente vai desenvolver aqui nessa sprint? Vamos olhar o que o Gilvan colocou como prioritário? Tá, então vamos pegar esse primeiro aqui. Tá, essa funcionalidade, por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo um Uber de serviço e a primeira funcionalidade vai ser o cadastro e aprovação dos prestadores de serviço. Nem todos os prestadores de serviço, eles vão poder já aplicar direto e começar a oferecer o serviço. Tem que passar por uma aprovação. Aí, beleza. Nessa reunião, os desenvolvedores vão discutir como é que eles vão desenvolver essa funcionalidade. Gilvan, ele só disse o que era, ele diz o problema que tá resolvendo. E aí os desenvolvedores vão olhar e, beleza. Será o equivalente a Gilvan é Oscar Niemeyer, que disse, eu quero um monumento com esse formato. Gilvan diz o que ele quer e os engenheiros vão lá olhar aquilo ali e fazem, ok, vamos executar do jeito aqui que a gente sabe. Vai botar, enfim, estrutura X, Y, Z, tem que botar, enfim, material H, B, C, enfim. E beleza. Então, Gilvan, ele vai elencar como dono do produto as prioridades no sentido de grandes funcionalidades. Essas grandes funcionalidades vão ser colocadas em sprints semanais, ou seja, vamos fazer o fluxo de aprovação. Time de desenvolvimento, vamos fazer o fluxo de aprovação. Ao final dessa semana, o fluxo de aprovação tem que estar pronto. Quando a gente fala pronto, aí cada time define o que é pronto, mas normalmente aqui a gente diz o quê? Pronto é a funcionalidade já disponível para ser utilizada pelo cliente, que ela gera valor. Então, ao final desse sprint, essa funcionalidade tem que estar pronta, ao final desse ciclo, de 1 ou 2 semanas. E aí, como a gente está colocando aqui, funcionalidade pronta ou concluída. Então, o processo ele vai rodando. Então, Gilvan ele tem um backlog
E aí os desenvolvedores eles têm uma semana, a cada semana eles escolhem um bloco de funcionalidades para executar naquela semana. E eles não fazem mais nada a não ser focar naquele bloco de funcionalidades a serem desenvolvidas naquela semana ou 2 semanas, né? Naquela sprint. E ao final da sprint, Gilvan vai ver tudo aquilo que tá em produção, que vai testar, e vai dar o feedback ou não. E aí vai poder dizer, depois de um pequeno tempo, que seria 1 ou 2 semanas, né? Depende do tempo da sprint, não era bem por aqui, era por ali, enfim, não vai esperar, como lá no caso do FBI, né? 12 meses para o desenvolvedor chegar, gastar um tempão. Não era bem assim que eu estava imaginando. Então você começa a ter um fluxo de feedback com o seu, o desenvolvedor, né? Vai ter um fluxo de feedback com o dono do produto. Álvaro levantou a mão aí? Sim, eu queria até fazer uma contribuição aqui para dar uma extrapolada nesse assunto, porque esse exemplo aí começa na backlog do produto, né? Mas até uma coisa que dá o direcionamento para a backlog do produto é o OKR que você tem, né? Você senta lá com sua equipe, com seu time, com seus sócios, monta o OKR, né? Você vê, minha empresa, eu quero chegar, eu sou uma software house e eu quero ser a software house mais conhecida do Natal, exemplo. E aí esse está lá como objetivo do meu OKR, né? Um main goal. E eu vou quebrar isso em vários grandes funcionalidades. O que eu vou fazer? Exemplo, para ser mais conhecido no Natal. Eu vou fazer aplicativos chaves em Natal que vai impactar mais pessoas. Isso aqui é um produto backlog. E aí eu vou chegar para os meus desenvolvedores e vou falar, pessoal, eu tenho que fazer esse aplicativo massa aqui que vai ajudar as pessoas, por exemplo, a achar vacinas em Natal de uma maneira mais distribuída e não sobrelotar um posto de saúde. E aí meus desenvolvedores vão quebrar isso em tarefas que conseguem ser executadas em uma semana. E o mais legal disso é porque você não está planejando uma coisa que é gigante, que é tipo assim, como se é a software house mais grande de Natal. Você está planejando uma coisa que você consegue enxergar 2 semanas para frente. É muito mais fácil eu perguntar para qualquer um aqui da plateia e falar o que é que você vai estar fazendo daqui a 2 semanas para frente, que já é uma pergunta difícil, né? Mas seria muito mais difícil você perguntar, cara, daqui a 1 ano você vai estar fazendo o quê? Aí que o cara que não vai responder mesmo. Então a ideia do Scrum é isso. Para que se planejar 1 ano para frente, se você mal consegue imaginar 2 semanas para frente? Legal? Exato. Só para perguntar aqui, pessoal, todo mundo aqui sabe o que são OKRs? Tranquilo. Vamos. Sabendo. Show. Beleza. Então, o que o Álvaro falou faz todo sentido. Ou seja, você tem um macro, que é um planejamento da empresa, você tem o objetivo, né? Opa, acho que alguém falou aqui no chat. Sim, falou. Você tem um macro, que é o objetivo, você tem resultados chaves. Então, por exemplo, vamos dizer, o seu objetivo na empresa é estar com um serviço novo dentro daquele trimestre que você escolheu para o seu OKR. Para voltar com esse serviço novo, que é, sei lá, por exemplo, o serviço de oferecer prestadores de serviços via aplicativo. Então, tem resultados chaves. Esses resultados chaves, eles vão ser quebrados em sprints pelo time de desenvolvimento. Então, tem o estratégico, que vai ser mais macro, vai ter um objetivo, quebrar em resultados chaves. Esses resultados chaves, cada um deles vai ser executado semana a semana, ou sprint é sprint, né? Só para lembrar, um sprint pode ser de 1 ou 2 semanas, de forma cíclica, para poder chegar no objetivo principal lá do seu OKR, por exemplo. Então, beleza. Então, vamos agora explicar o processo completo, né? Então, processo completo. Tem uma ideia, uma visão, dá o exemplo aqui de Gilvan. Gilvan é o dono do produto. Ele cria um backlog, ou seja, uma definição do projeto. Esse backlog, ele é grande, ele tem várias funcionalidades. Então, o time de desenvolvimento, ele vai fazer um sprint, por exemplo, vamos dizer que esse sprint seja de 2 semanas. Vai pegar as funcionalidades e ver, o que é que dá para desenvolver em 2 semanas ou não. E aí, nessas 2 semanas, vai focar, vai pegar as funcionalidades e entregar. Tá pronto para a produção. Se não estiver pronto para a produção, não está entregue. E aí, no caso, só recapitulando um pouquinho, tem Gilvan vai dizer o que é o produto. Os desenvolvedores, em 1 semana, vão escolher um pedaço desse produto, e esse pedaço que eles escolheram vira o quê? Vira o backlog daquela sprint, ou seja, o a fazer naquele período, e por exemplo, nesse caso, na sprint de 2 semanas, e aí
Ao final da sprint, eles têm que entregar isso. Tem que estar com essa funcionalidade entregue. E o que acontece aqui embaixo, o fim da sprint, ele tem uma revisão. O que foi entregue é retirado do backlog do produto. O que precisa de feedback é dado feedback. E esse ciclo vai acontecendo a cada período que você arbitrou que seria a sua sprint, até que o produto vá para o ar. A ideia do Scrum, de novo, é feedback, feedback, feedback. Sem feedback, você não toca o tambor da velocidade do seu projeto. Eu vou bater muito nessa tecla. Feedback, feedback, feedback. Porque não dá para ter somente esse feedback diário. Não dá para ter um feedback diário para o dono do produto, porque o dono do produto não vai ver nada. Aí, acho que o Joaquim ia perguntar uma coisa. É um exemplo para mim, por favor, de um backlog, para eu ter o nosso tamanho de um backlog, do que é o... Pronto. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui do meu sistema, que eu tenho um aplicativo de delivery de bebidas. Vou pegar aqui mais fácil. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui um backlog de um produto que eu tenho. É de um cliente, na verdade. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim, Miguel. Pronto. Aqui, ó, um projeto que está ativo é o projeto aqui do Iadental. É uma plataforma, certo? De gestão de clínicas de radiologia odontológicas. O que acontece? Eu criei antes o que a gente chama de protótipo navegável, né? Então, vou pegar aqui o protótipo. Esse aqui já é o processo que a gente tem internamente. Primeiro a gente mapeia e aí a gente vai executando essas funcionalidades. Então, por exemplo, deixa eu carregar aqui. Eu vou abrindo o board. Enquanto carrega, eu posso fazer uma pergunta, Miguel? Claro, claro, por favor. Você falou que, tipo, depois do planejamento do backlog, a gente tem a sprint, né? Cerca de 1 a 2 semanas. E logo depois é dado feedback, o que é concluído é retirada do backlog. Todo esse feedback que é dado ao final da sprint, ele já entra na próxima sprint, correto? Alô? Alô, alô, deu para ouvir? Opa, peraí. Deixa eu só trocar aqui minha internet, que eu acho que deu aqui como instável. 1 segundo. Certo, tranquilo. Se quiser ir perguntando, eu posso responder enquanto o Miguel vai lá procurar na internet. Voltei. Deu para ouvir a pergunta? Deu não. Você pode repetir, por favor? Certo. A gente tem um backlog, certo? E a gente planeja sprint e para que dure entre 1 e 2 semanas. E logo depois da sprint são dados os feedbacks sobre algumas features, né? E o que é concluído é retirado do backlog. As partes que receberam feedback, todas essas features, elas já vão entrar na próxima sprint, certo, né? Isso. Mas a próxima sprint não teria sido planejada ainda. Ela seria planejada com base nesses feedbacks também que a gente acabou de receber. Exatamente. Uhum. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui de um produto real que a gente está desenvolvendo, tá? Olha só. Esse aqui que você está vendo, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Pronto. Isso aqui é o Iadental, isso aqui é um mockup navegável que a gente faz. Então, é o quê? É um protótipo de telas que a gente vai clicando e vai simulando o sistema, o funcionamento dele. Então, aqui eu tenho essa parte de gestão, que tem serviços, colaboradores, notícias, tudo isso. Beleza? Isso aqui eu consigo visualizar como vai ser. Então, o que é que a gente faz aqui? No nosso Kanban, todo mundo conhece essa estrutura de Kanban, né? Tipo do Trello. Nós temos aqui no ClickUp que a gente chama, tipo assim, um épico. Épico é o quê? É um conjunto de tarefas. Isso aqui é o meu backlog. Miguel, eu crio aqui... rapidinho, só para contextualizar também Lucas, que o Lucas é da DM Consult, né? Ele não está, digamos assim, diretamente ligado à tecnologia, mas o que Miguel quis contextualizar em relação a mostrar aquele protótipo antes, Lucas e o pessoal da DM Consult, aí você tem um planejamento macro do que você vai fazer, tipo ter a planta baixa geral de um prédio, tá? O que ele mostraria é essa planta baixa.
tá? E aí, agora que ele está mostrando aqui é quebrar essas tarefas. Então, seria análogo a você, exemplo, você todo aquele manual de consultoria que você prestou para o seu cliente e agora você vai quebrar aquele manual em tarefas que você vai acompanhar semanalmente com o cara, entendeu? É isso que ele está aqui demonstrando. Tranquilo, tá dando para entender. Tá bem esclarecido, pessoal. Isso, beleza. Aí o que acontece? Aqui, ó, nesse card eu tenho o quê? Eu tenho a tab, né? O que eu chamo aqui, ou seja, a aba de gestão. Então aqui eu tenho notícias, serviços, colaboradores, clínicas, beleza? Então o que acontece? Aqui dentro, ó, eu vou criando tarefas que estão linkadas a essa tarefa pai ou tarefa mãe. E aí eu tenho o quê? Eu vejo aqui onde é que elas estão, tá? Complete, to do. Então aqui que tá o pulo do gato. Isso aqui é um grande backlog que a gente chama de épico, que é um agregador de tarefas. E aí toda semana eu faço o quê? Eu vou criando um to-do. Esse é o backlog do projeto. Esse é o backlog da sprint. Entendeu? Então eu tenho aqui, ó, adicionar. Depois eu explico como é que a gente faz isso, ó. Como o dono da clínica ou o gerente da clínica, né? Aqui tá N, mas era para ser I, ou gerente da clínica, eu quero poder criar, ler, atualizar e deletar várias salas das minhas filiais para que eu possa alocar serviços para cada uma delas. Depois eu vou explicar essa nomenclatura aqui de descrição de tarefas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o backlog do produto todo, macro, e aqui eu tenho o backlog da sprint. Ou seja, na minha tab de gestão, quando eu clicar aqui, eu sei o que eu preciso fazer para que isso aqui seja finalizado. Então, eu consigo ter um andamento do meu projeto de forma macro e micro. Entendeu isso aqui? Fez sentido aí para vocês? Deu para entender, sim. Show, beleza. Então, o que acontece? Eu vou pegando essas partes macros e que semana a semana vai quebrando tarefas e sendo executadas. Tá bom? Então tá. Vamos passar aqui agora para essa parte mais teórica, que seria o quê? O ponto a ponto. Só tem um detalhe aqui que eu não falei. Durante a sprint, durante esse período de 2 semanas, ou uma semana, nesse exemplo aqui, 2, existe outro feedback. Vamos lá. Gilvan, ele deu as diretrizes e, por exemplo, 2 desenvolvedores, 3, 4, o time de desenvolvimento foi executar. Mas o time está cada um no seu quadrado, ninguém fala com ninguém, sabe nem o que o outro está fazendo. Aí tem uma coisa que até o Jeff Sutherland, ele fala de uma forma bem poética. O que ele diz são os Daily Scrums. O que é isso? São reuniões diárias entre o time de desenvolvimento, que são reuniões em pé de 15 minutos, que sempre são ditos entre os times, entre os integrantes do time. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer, se eu estou travado e o que eu vou fazer hoje. Ou seja, cada dia o time vai fazendo essas reuniões para não ter problema de travamento. E lembra aquilo que eu falei do Scrum Master, que ele faz parte do time, só que ele é um desenvolvedor mais sênior? Ele é responsável por destravar a galera. Então, se você está travado com uma funcionalidade, faz assim, pô, mas eu não estou entendendo como é que isso conecta com isso. O Scrum Master destrava. E aí o Jeff Sutherland, no livro dele, ele diz até o seguinte: o Daily Scrum é o batimento cardíaco da sprint. É o que vai tocar o tambor. Ou seja, você tem um Product Backlog, o que é que vai ser o produto, cada semana são pegos os pedaços do produto para serem executadas e cada dia o time de desenvolvimento vai trocando ideia por 15 minutos apenas do que fiz, do se eu estou travado e o que eu vou fazer. Aí você começa a manter um ciclo, a roda começa a girar. Beleza? Então, isso aqui é uma cultura muito legal de ser introduzidas nas empresas, e não só em empresas de tecnologia. Vou dar um exemplo aqui clássico de restaurantes que eu gosto muito da filosofia, que é o McDonald's e o Outback. Eu não sei se já tiveram essa oportunidade de presenciar. Quando eles vão iniciar um turno, eles fazem um Daily Scrum deles. É muito legal. E o legal é que no final eles dão tipo, quase que um grito de guerra, sabe? Isso é muito, muito legal, porque coloca, primeiro, disciplina no time,
é uma tarefa de alinhamento, né, entre todos, e coloca essa disciplina de iniciar, tipo assim, a jornada de trabalho, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que eu recomendaria para não só para tecnologia, mas como eu dei exemplo aqui, restaurantes e qualquer outro segmento. Fica a piada aqui. Eu não gosto do grito de guerra, não. Acho muito papo de coach, mas tem gente que gosta. É, eu dei o exemplo do Outback do McDonald's que eles fazem, né? Mas, enfim. Bom, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos agora pegar para essa parte teórica, que é cada ponto desse que eu expliquei, tá? Então, quem que é o Product Owner? Quem que é o dono do produto? É aquela pessoa que ele é o cliente ou ele representa os interesses do cliente. No nosso caso da Software House, que nós prestamos serviço de terceirização, vamos dizer que eu tenho a reunião direta com o Gilvan. Gilvan é o cliente. Eu tenho o dever de entender o que o Gilvan tá passando e defender os interesses de Gilvan perante a execução aqui do time. Então, ele vai representar os interesses do cliente, ou ele é o próprio cliente, consegue traduzir os interesses em tarefas, aí essa parte já ficaria um pouco mais voltada para o time interno, mas essas grandes tarefas, né? E geralmente é engenheiro da obra, ou no caso aqui é porque a gente pegou esse treinamento também, faz para a obra. Isso aqui, o Scrum também ele funciona para engenharia civil, e entenda como engenheiro da obra como o engenheiro, o programador que vai executar aquele sistema. E aí, o próximo passo, selecionar a equipe. Essa parte do Scrum é a parte mais difícil, ao menos ao meu ver. Por quê? Quando a gente está falando de um time que ele se reúne todo dia por 15 minutos, diz, o que eu vou fazer, o que é que você fez? A ideia também é que um destrave o outro. Mas nem sempre, quando você está falando de time de desenvolvimento, um entende do que o outro está fazendo. Por exemplo, tem um back-end e um front-end. Se o back-end está travado, nem sempre o front-end vai conseguir destravar. E vice-versa. Mas pensando no modo ideal do Scrum, o modo ideal seria que todo mundo fizesse tudo. Tá travado? Eu lhe ajudo. E um ajuda o outro. Mas nem sempre é possível. Equipes que consigam ser autônomas para desempenhar seu papel sem disputa por recursos. Ou seja, todo mundo ali sabe o seu papel. Ninguém tipo, eu quero esse computador aqui, esse computador ali. Não. Pessoal independente. Eles conseguem se comunicar. E não pode ser muito grande. No máximo 15 pessoas. Na minha experiência, o ideal ali tá de 8. Até 15 vai. 8, 6 ali tá show. E o Scrum Master, né? Eu até coloquei aqui o Yoda, que o Yoda é aquele que tá... Para quem não conhece, o Yoda do Star Wars, ele é um mestre Jedi que vai ensinar os outros, né? E também quando um cavaleiro Jedi tem algum problema, ele vai até o Yoda para pedir alguma ajuda e se destravar no problema que ele está tendo. Então, o Scrum Master ele é apenas um facilitador. Como eu falei, ele é um programador mais sênior que vai dizer, vai destravar todo mundo. Tá com problema, vou lá e ajudo. Entendeu? Ou seja, o Scrum Master é aquele que vai lá para evitar, no daily Scrum, no batimento cardíaco, vamos dizer assim, do Scrum, ele vai chegar e destravar as pontas. Você está preso aqui, está preso ali? Não. Então, destrava e todo mundo anda. Função de coordenar os processos do Scrum, embora a equipe seja autogerenciada, né? No caso, cada um pode fazer as tarefas do jeito que preferir. A equipe escolhe como e quando executar atividades e seus pesos e pontos. E aqui começa a parte que Gilvan estava falando em relação às pontuações. Os Scrum Master em equipes de baixa instrução, eles são mais controladores. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está falando aqui de uma construção civil. Na construção civil, você tem alguns trabalhadores de menor instrução. Então, o Scrum Master, eu acho que seria o mais equivalente ali, um mestre de obras, ele necessariamente precisa ser mais controlador, pelo nível de instrução da equipe. Então, isso aí vão ser alguns pontos que tem que ser levado em consideração quando for implementar. Então, eles especificam como e quando as atividades vão ser feitas, medição mais constância das atividades, e a equipe ainda define ponto e peso de cada atividade. Então tá. Opa. Aí que a gente tem o Scrum Board, né? Então começa aquele ponto. Histórias. O que é uma história no Scrum? Imagina o seguinte.
Uma história seria tipo, eu como usuário, imagina no contexto de um aplicativo de delivery. Eu como usuário gostaria de ter cupons de desconto para que eu pague menos na minha compra. Isso aí é uma história que tem um ator, a funcionalidade e a motivação. Essa história, ela precisa de várias tarefas. Então, por exemplo, vamos dizer que essa primeira linha aqui, ela é uma história. Mas aí tem que fazer o quê? Não, tem que, para executar essa funcionalidade. Tem que criar o código no back-end, no front-end, tem que entrar em contato com a gateway de pagamento, tem que atualizar os termos de uso, não sei. Então, isso aqui é o que vai definir que essa história seja colocada no ar. E é aí que está o detalhe. Essas histórias, elas são descrições do que gera valor para o cliente. E aí que vem um detalhe aqui, ó. Tarefas não existem. Mais ou menos assim como o Scrum fala, apenas histórias, mas não necessariamente isso é verdade. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu acabei de falar do cupom, né? Então, como ator é quem? O usuário naquele contexto, desejo a funcionalidade, para que motivação. Então, por exemplo, como eu estou aqui, ó, no IA Dental, que é o projeto que a gente está executando agora, eu tô executando agora, ó, uma tarefa que é, ó, como recepcionista, eu quero poder CRUD, pessoal, CRUD só aqui é criação, é create, read, update, delete, ou seja, é criar, ler, atualizar e deletar pacientes para que eu possa criar exames para ele. Então, essa aqui é a definição de uma história no Scrum. Muitas vezes uma história é igual uma tarefa, mas nem sempre. Dependendo do quão grande ela for. Então, beleza. E parece assim, desculpa interromper, mas parece capricho, né? Escrever dessa maneira, mas é uma maneira que você deixa autocontido, né? A explicação daquela funcionalidade. Você sabe quem que vai mexer naquela interface, né? Quem é o ator que está mexendo, né? Miguel falou ali como recepcionista, então você já sabe que é o usuário tipo de recepcionista, e o que ele vai fazer, com qual intuito. Porque quando você for analisar lá, que é uma coisa que o Miguel vai falar mais à frente, na revisão daquela tarefa, o que ele escreveu como essa historinha aí, né? Tipo, eu como recepcionista quero fazer tal coisa para isso, vai ter que ser confirmada lá pelo Scrum Master e pela equipe, para ser validada que foi acabada ou não. Correto, Miguel? Exatamente. Então, beleza. E aí, obviamente, quando a gente está falando aqui do backlog, né? Cada ciclo desse, a gente tem que refinar e reestimar o backlog. E aqui vem o que Gilvan perguntou no começo. Junto com a equipe, procura estimar o backlog em pontos de dificuldade, não por tempo. Isso é importante e eu vou explicar já o porquê. Procurar achar tarefas com pré-requisitos, procurar achar tarefas com caminho crítico e priorização de tarefas. Pessoal, o que acontece aqui? Cada tem uma pontuação. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma tarefa ali, que eu acabei de mostrar para vocês, que essa tarefa ela é, como recepcionista, eu quero poder fazer o CRUD, o criação, leitura, update, deleção de pacientes, para que eu possa criar exames para os pacientes. E aí, o que acontece? Se fosse em relação, uma medida que é comum a todo mundo é tempo. Então, tipo, aí você pergunta ao programador, quanto tempo você demora para fazer isso? 2 horas, 3 horas, 6 horas. Eu lhe garanto que essa estimativa vai estar errada. Mas vai estar muito errada. Em níveis absurdos. Então, o que acontece? Quando você está fazendo, por exemplo, um gráfico de Gantt, que ele é lindo e maravilhoso para apresentar para um cliente, tenha certeza. O gráfico de Gantt, ele está errado. Mas está erradaço. Então, o que acontece? Uma das formas que a gente usa para poder medir as entregas ou não dos programadores e do time são os pontos de dificuldade. Então, por exemplo, a pontuação, ela não precisa ser necessariamente, ela não pode ser tipo 1, 2, 3. Ela precisa ter um espaçamento. Pode ser PMG, ou pode ser o que até o próprio livro do Scrum sugere, e a gente usa aqui, a sequência de Fibonacci.
Para quem não conhece a sequência de Fibonacci, o número seguinte é o somatório dos dois números anteriores. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma tarefa que ela é 1, 2, eu tenho essas pontuações, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Então vamos pegar aqui. Givan, tá aí? Tô sim. Me diz uma coisa. Eu tô pensando aqui no caso da G-Trigueiro. Eu imagino que vocês têm lá um dos serviços de vocês que é a questão de guardar documentos, correto? Certo. Tá. Quando vocês vão guardar um documento, imagino que vocês tenham um processo tipo assim, vai catalogar do catálogo, sei lá, vai alguém buscar e vai até o armazém em Macaíba, por exemplo, né? Isso. Pronto. Ok. Imagine aí que você tem um projeto que é novo, que tem tipo, vai ter OCR, vai ter um bocado de coisa. Beleza? Certo. O seu processo tem várias etapas, ou seja, várias tarefas. Se eu pedisse para você, Givan, me diga o que é um 5, ficaria esquisito, né? Ou não? Você entenderia o que é isso? Não, ficava estranho. Mas se eu disser o seguinte, Gilvan, me dê um 13 e um 1, você teria um referencial, tipo assim, pera, isso aí deve ser um dos mais pesados e esse é o mais simples. Sim. Você consegue ter um Conseguiria, referencial? conseguiria te dizer o que é um 1 e qual que é um 13, sim. Dentro de uma escala. Perfeito. Dá para fazer. Sei lá, dependendo do tipo do documento, se for mais fácil no projeto que não tenha quase OCR ou quase não tenha manipulação, vai ser um 1, né? O que tiver mais manipulação ou mais atividades lá envolvidas, vai ser um 13. E aí o que acontece? No caso do Scrum, cada tarefa, quando a gente vai pensando aí, o time ele dá a pontuação. Vou falar no ideal e depois a gente vai ver no dia a dia. No ideal a gente tem o quê? Um time que faz tudo. Isso é o ideal. Vamos dizer que a gente tem 6 pessoas num time. E aí tá essa tarefa aí lá do IA Dental, que é como a recepcionista, eu quero poder fazer o CRUD do meu paciente para que eu possa criar exames para ele. E aí todo mundo bota uma cartinha assim embaixo da mesa e mostra a sua pontuação. E aí dá umas pontuações meio diferentes, né? Pô, porque você acertou 1, porque você acertou 5, você acertou 13. Vai se discutir, e se tiver em até 1 ou 2 de distância, você faz uma média. E você começa a ter o seu time pontuando as tarefas em dificuldade. E aí você começa a ver o quê? Na primeira semana, você não sabe sua velocidade. Seu time vai ter, tipo, deve ser 5, 2, 1, 13, 2, 4, sei lá. E beleza. Na primeira semana que você está implementando o Scrum, você vai fazer o backlog da sprint e vai descobrir sua velocidade de entrega, baseado nos pontos que foram entregues. Então, bota para cima e vê quantos foram entregues. Nas semanas subsequentes, você vai indo dali para cima, dali para cima. A ideia aqui é sempre melhorar. Então, quando você vai fazendo os pontos de dificuldade, por tarefa, no início da sprint, onde a gente tem uma reunião de planejamento, puxa do backlog do produto, essa sprint eu acho que dá certo a gente fazer isso aqui. Transforma em tarefas e pontua as tarefas. Ao final da reunião de sprint, a gente sabe, a gente tem aqui 60 pontos para entregar. Como é que eu sei se eu entrego 60 pontos? Na semana passada, a gente entregou quantos? E aí você começa a ter um referencial da semana passada. Essa questão de pontuação, vai ser 3, 4, 3, 5, 8, isso aí vai ter uma diferença. Mas quanto mais difícil ele é o projeto, mais claro, essa atividade, mais clara fica a discrepância, como na sequência Fibonacci. Eu não sei muito bem a diferença do 1 para um 2. Do 2 para um 3. Eu consigo saber do 3 para um 1. Do 8 para um 5 já parece ser relevante. Então a gente começa a criar um gap maior no que é complexo ou menos complexo. Isso consegue ser realocado. Beleza? Então, o que acontece? Na reunião do planejamento da sprint, ou seja, Opa, Gilvan, perguntar uma coisa?
Miguel, e aí quando você usa o Fibonacci, não tem fim, né? A tua sequência, ou você limita isso para a equipe? Eu limito. Aqui, internamente, a gente só vai até 21. E se chegar em 21, tem que quebrar. Se Certo. chegar em 21 Beleza, e ficar muito grande, a gente quebra. Tá. Aí também depois eu vou mostrar aqui um gráfico, que é o gráfico de burn down, que existe uma questão psicológica também aí. Você fazer uma tarefa muito grande, baixa um pouquinho a moral do time. E eu vou explicar já já. Porque é diferente você ter doses de recompensa pequenas do que uma só maior. É melhor você ter várias pequenas doses do que uma grande. Que ela demora a chegar. Então, beleza. Ok. Aqui a gente tem a sequência de Fibonacci. Na próxima, o que acontece? A gente tem aqui o quê? Pronto. Onde a gente vai fazer isso? No planejamento da sprint. Quando é que acontece o planejamento dessa sprint? O planejamento da sprint é no primeiro dia, vamos dizer que seja de 2 semanas, é na segunda-feira, depois do final da última sprint. Então aí começa, faz uma revisão do que teve na sprint passada, quais foram os problemas, por exemplo, a gente percebeu que precisamos ter um contato mais próximo com o cliente, enfim, vai entendendo melhor quais são os gargalos e evitando que isso aconteça. Ver quantos pontos foram entregues na semana passada e o que não foi entregue, o porquê, qual foi o motivo. E aí, essa sprint atual vai pegar os feedbacks que teve, vai pegar os próximos pontos do backlog, vai transformar em tarefas, pontuar e mete o pau na execução. Sabendo que se na semana passada eu entreguei 60, essa semana é esperado que eu entregue pelo menos 61. Porque a ideia aqui é melhorar. Então tá. Uma coisa que é importante também do Scrum é tornar o trabalho visível. E o que eu quero dizer com isso? Tem um autor chamado James Clear, que ele escreveu um livro chamado Atomic Habits, Hábitos Atômicos. E ele diz o seguinte, um hábito, ele é formado também pela recompensa. Então, você tem o que ele chama de deixa, você tem a vontade, cue, craving, reward, response. Você tem a deixa, a vontade, a recompensa e a resposta. Então, o que acontece? Cue, craving, reward, response. O response, reward. E o que acontece? Quando você deixa o trabalho visível, isso fica transparente para todo mundo. E nada tão bom quanto, quando você está finalizando a sua tarefa, você levantar da sua cadeirinha, na frente de todo mundo, mexe o post-it, pô. É meio que você tá, tipo, olhando para todo mundo e fazendo, tipo assim, ó. E pô. E realmente isso é verdade. Por exemplo, no caso do James Clear, do livro, ele dá um exemplo de um vendedor. O vendedor fazia o quê? Ele tirava um clipe de papel e botava num copinho toda vez que ele fazia uma ligação. E ele sabia o quê? Pô, tô vendo aqui o meu progresso. E isso gera, no psicológico da pessoa, uma recompensa. Toda vez que ele faz uma ligação, puf. E quando você tá avançando, você vê o seu progresso, você faz, caramba, já tô aqui, né? Vou até o final. Essa história de trabalho visível é psicológica e de recompensa. Ou seja, no caso do Scrum, as tarefas que estão nessa semana tornem visíveis. Tornem visíveis. Ou seja, hora de transformar as tarefas do que a gente fez em post-its na parede ou num card em um software de gestão, que a gente usa aqui o ClickUp. A gente tem aquela TV ali, está desligada, que as tarefas ficam mostrando ali juntamente com o gráfico de burn down, que eu vou mostrar já. Então, por exemplo, procurar Kanbans físicos, se for no caso de canteiro de obra, né? Aí, para quem está executando obra de engenharia. E o Scrum Master deve ajustar a leitura dos post-its, principalmente na disciplina, no acompanhamento das atividades do Kanban. Então, por exemplo, eu estou no ClickUp aqui. De vez em quando eu dou uns puxando a orelha ali em Matheus, aquele rapazinho tá ali, ó. Né, Matheus? Ei, Matheus, atualizou o Kanban? Mas, homem, por que não fez isso? Como você insere os gráficos na TV. Beleza, eu vou mostrar aqui. Aí o que acontece? É que esses gráficos da TV, Joel, o que eu faço é o seguinte. Eu pego uns dashboards do ClickUp e eu ligo o ClickUp, no caso, eu tenho um PlayStation ali, né? Aí o PlayStation abre
o ClickUp. Faça o burn down no ClickUp mesmo. Direto no ClickUp. Eu vou mostrar aqui como fazer. Aí, olha só. Curva de burn down. Aqui que está o pulo do gato. Pessoal, como é que funciona isso aqui? Esse exemplo, ele está em número de tarefas, tá? Que é um exemplo do ClickUp. Mas a curva de burn down, ela pode ser em pontuação. Então, por exemplo, vamos dizer que no começo da semana, vocês têm 60 pontos para entregar, no começo da sprint. E aí, esse burn down está lá em cima. 60 pontos. Alô? Travei? Voltou. Ah, não, beleza. Não, travadinha. Show. Então é o seguinte. Botar aí seu microfone. Show. O que acontece? A cada tarefa entregue, ela tem uma pontuação. E esse burn down, e vai o quê? Literalmente queimando os pontos que você está devendo. E olha o detalhe aqui. Essa curva amarela é a curva ideal, que é que você tem uma linearidade nas entregas. Qual que é o problema? Perceba aqui que nessa nossa sprint a gente teve o quê? Teve 2 dias que não entregou nada, aí um dia que, entregou um bocado de coisa. Isso aqui pode ser um problema. Por quê? Porque isso é uma tarefa grande que um dos programadores ficou parado nela e não recebeu a recompensa de chegar lá e dar o complete. Então, essa aqui talvez seja uma tarefa para se quebrar. Tarefa grande, quebra em 2. Ou seja, quanto mais linear, mais está trabalhando com a recompensa de quem está executando. Eu digo isso porque eu também sou programador aqui, eu percebo isso. Eu faço isso para mim mesmo e eu percebo o quanto isso é bom para mim. Essa história do psicológico. Essa é a curva de burn down. Aí o que eu tinha falado antes em relação à reunião diária em pé, né? Que é o Daily Scrum, que só as equipes devem se reunir diariamente em horário fixo. Recomendação no começo do expediente, que é para poder dar aquele gatilho de tipo, começamos o trabalho aqui agora. Vamos que vamos. E fica uma dica aqui para quem precisa controlar horário. Isso aqui é uma excelente forma de você controlar o horário de quem você precisa que seja o horário controlado. Por quê? Quando está todo mundo em pé, esperando apenas uma pessoa, essa pessoa fica óbvio que ela, quando ela chega, está atrasando o time inteiro. Então, um time inteiro olha para aquele que atrasou a reunião do Scrum. Então, se existe no caso do próprio Scrum, desse Daily Scrum, existe um negócio que é o time cobra a si mesmo. E se tem um outlier ali, ele vai ser cobrado dessa forma, de não estar sincronizado com o resto do time. Então, beleza. Então, cada membro da equipe deve reportar as dificuldades, tarefas passadas e se está travado. Dúvidas possíveis que vai fazer no dia. Por último, no final da sprint, tem a revisão, né? O Scrum Master e os demais membros da equipe aprovam as tarefas, fazendo a medição e a documentação no Kanban ou software. Por exemplo, essa sprint entregou 60 pontos e assim por diante. Retrospectiva da sprint, né? Aí essa retrospectiva vai dizer quais foram os problemas. Normalmente a gente gosta de fazer a retrospectiva junto do planejamento, mas você pode fazer separado se quiser. Então, troca experiências positivas e negativas, além dos aprendizados entre as equipes durante as sprints passadas. Então, bola planos de compromisso e melhoria nas entregas. Então, por exemplo, a gente não devia ter feito essa funcionalidade assim. Eu devia ter planejado esse ponto aqui antes, porque senão não teria ficado travado. São coisas que acontecem. E aí, parte prática, né? Que é onde... Aqui na parte prática é só um pequeno exemplo, como se fosse uma reforma de banheiro, né? Aqui para engenharia civil, eu vou mostrar no ClickUp também. Mini reforma em um banheiro. Imagine que você está fazendo a sua funcionalidade é essa, né? Então, é uma reforma no banheiro de uma clínica. Eu, como cliente da clínica, quero ter acesso a um banheiro para que eu não precise ir no vizinho, sei lá, para que eu tenha um conforto maior. Requisito: adequação do banheiro a cadeirante, criar o Kanban básico, identificar tarefas, organizar com pré-requisitos, criar sprint semanal, atribuir, ponderar, medir e aprovar.
Então, você vai criar, sim, esse aqui é o post-it com Kanban simplificado, tá? Então, você vai fazer desse jeito, um Kanban só to do, doing, done. Aí, quando você pode fazer uma mini reforma do escritório, então, sei lá, adequação para o Covid-19, aí você tem uma quantidade maior de funcionalidades. Você pode usar o Trello para poder executar isso. Então, de uma forma simples, você tem um Kanban físico com a fazer, fazendo e feito, e de uma forma mais moderada, um Trello. Mais para frente, quando você vai querer uma coisa mais avançada, por exemplo, para gerir o seu Scrum, um sistema mais completo como o ClickUp. Beleza? Pessoal, até o momento, vocês têm alguma pergunta? Tranquilo aqui, Miguel. Show. Já já a gente começa mexendo no ClickUp, né? É agora, na verdade. Ah, tá. Show. Pessoal, é o seguinte. Aqui, acho que todo mundo aqui sabe o que é o ClickUp. Alguém que não sabe o que é o ClickUp? Eu não Eu não conheço. sei. Eu não conhecia também, não. Pronto. O que é o ClickUp? Todo mundo sabe aqui o que é o Trello? Sim. Sim. Pronto. O ClickUp é um Trello com esteroides. Então, olha só. Imagina o seguinte, ó. O ClickUp eu posso dividir em áreas, o que ele chama de espaços, né? Então, vamos dizer aqui que eu vou criar um novo espaço, aqui um setor da empresa aqui, que seja tipo, sei lá, novos projetos. Beleza? Eu vou criar aqui um novo projeto, eu tenho os status, né? Que os Kanbans aqui dessa lista vão ter. Então, por exemplo, vou criar um status aqui, criar tipo to do. Esse aqui de cima eu vou chamar de backlog. To do, doing, done. Vou ter aqui um adicional que seria um em review, né? Porque alguém tem que aprovar. E aí, beleza. Só mudar aqui essa cor que tá esquisito. Backlog, to do, doing e review. Show. Beleza. Criar um Kanbanzinho simples. E aqui no ClickUp eu vou ativar a funcionalidade de sprints. Vou botar aqui tudo isso, só para a questão de completude. Então, beleza, estou aqui, vou criar um board. E por enquanto é isso. Chamar. Pessoal, todos entenderam? essa Isso é um pasta. pouco complexozinho que o Miguel está fazendo agora. Todos entenderam o que ele fez nessa funcionalidade aí? Ou O que eu vocês fiz querem aqui, que revise? pessoal, eu só criei uma pasta, certo? Essa pasta ela vai definir como é que vão ser as minhas listas aqui dentro, como é que vão ser meus boards. Então, meu board vai ter um backlog, um to-do. Aí, nesse caso aqui, eu adicionei um holding, né? Tipo, que tá travado essa task, vamos dizer assim. Espera aí que eu acho que, na verdade, eu peguei o errado. Deixa eu criar um novo aqui. Nova lista. Kanban. Status. Ó, eu vou de novos projetos, é isso mesmo. Pronto. Então, eu tenho aqui meus estados, né? Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que tudo um holding, acho que tá só. Deixa eu ter um botão errado que ele não salvou, mas sem problema. Então, beleza. Eu tenho aqui esse Kanban, né? Então, esse Kanban, esse projeto aqui, vamos dizer que seja um projeto que eu vou chamar de App G Trigueiro. Não sei. Tá, no App da G Trigueiro eu tenho o seguinte. Pô, eu tenho várias funcionalidades grandes no app da G Trigueiro. Tenho, tipo, vamos dizer que é um app de Uber de serviço, vamos dizer assim. Eu tenho um aplicativo eu tenho 3 interfaces. Então, eu tenho um aplicativo do prestador, eu tenho um aplicativo do cliente e eu tenho um back-office, né? Então, eu tenho 3 plataformas. Então, tá. Então, beleza. Então, eu vou criar a primeira grande tarefa aqui, vou chamar de um épico, né? Que é um conjunto de tarefas. Aí, esse épico eu vou fazer o quê? Vou começar aqui pela interface de back-office. Então, eu vou botar aqui, né? Épico. Aí eu vou dizer back-office. E eu vou dizer que aqui primeiro eu vou criar o fluxo de autenticação.
Então, o fluxo de autenticação aqui, ele tem várias tarefas, subtarefas, por exemplo. Vamos dizer aqui que eu vou criar subtarefas. Então, eu tenho o quê? Como usuário, desejo fazer o login para que eu possa ter acesso à plataforma. E Sabe trabalhar. aquela coisa que você perguntou, Gilvan, de a tarefa ser muito grande, passar de 21? Sim, sim. Uma das maneiras é você, o que o Miguel falou, é fluxo de autenticação, digamos que fosse uma coisa muito grande. Que acaba sendo, dependendo da plataforma. Uma maneira é você o quê? Quebrar ela em tarefas realmente separadas. Tipo, outro card, que ele criou lá, que tem um cardzinho. Ou ele dentro aí mesmo desse card, que é o fluxo de autenticação, ele está quebrando aí Em atividades. subtarefas. Isso é uma maneira também. Aí eu vou fazer uma coisa que aqui é o ClickUp deixa. Depois eu explico direitinho, mas vocês vão ver que é bem legal. Então, como usuário, desejo fazer login para que eu possa acessar a plataforma e trabalhar. Então, como gestor, né, como administrador, desejo cadastrar cadastrar colaboradores, não, né? Calma aí, vamos antes, né? Como prestador, desejo fazer o meu cadastro, o meu pedido de cadastro, para que o administrador da plataforma possa me autorizar a prestar meus serviços. Então, beleza. Como prestador, desejo isso aqui. Então, beleza. Agora, como administrador, desejo visualizar todos os cadastros, todas as solicitações de cadastros na plataforma para que eu possa aprová-los e deixar que os prestadores recebam serviços. Ou seja, a ideia aqui você tem um grande fluxo de autenticação, que é o quê? Que é um épico, né? Um conjunto de tarefas, que ele é linkado com várias tarefas. Então, por exemplo, o fluxo de autenticação, o fluxo de registro, depende como você queira chamar, dessa plataforma, ele vai estar entregue quando tudo isso aqui tiver ok em produção. Então, vamos lá. Vamos dizer que, por enquanto, só tem essas 3 tarefas, tá? Então, a gente tem esse card aqui. Ele ainda não é um Kanban, porque ele não está dito para não tá assinalado para ninguém. O que a gente vai fazer? No ClickUp tem uma visualização que é em formato de lista. O que ele faz? São essas tarefas no formato de lista. E ela fica agrupada por status. Então, vamos dizer assim, ó. Aqui dentro, aqui eu consigo, se eu clicar nesse botão, eu consigo ver as subtarefas. Então, vamos dizer que agora, nessas subtarefas, eu vou fazer assim. Eu vou botar todas elas... só um detalhe aqui, viu, pessoal? As subtarefas, elas têm estados também, os mesmos estados do Kanban principal. Então, por exemplo, eu vou começar aqui essa tarefa. Eu vou botar backlog doing. Essa aqui ainda está em to do, entendeu? Ou seja, eu consigo ter esses estados aqui dentro. Então, vamos botar todo mundo aqui em to do. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, selecionar cada uma dessas subtarefas aqui e essas subtarefas transformar em cards mesmo, em tarefas completas. Beleza? Então, vamos lá. Isso aí não é obrigatório, mas é uma boa prática que a gente faz. Eu vou converter essas subtarefas desse Epic Backoffice para tarefas. Show. Aí ele aparece aqui no meu Kanban como tarefa. O que eu posso fazer? O que o ClickUp nos deixa fazer? Eu posso selecionar essas aqui e dizer: ei, essas tarefas estão todas relacionadas a esse épico back-office fluxo de autenticação. Aí eu venho aqui, ó, que é linkar tarefas, main to one, e eu vejo esse epic back-office. Pronto, linkei. Ou seja, quando eu clicar aqui nessa tarefa de back-office, ele tem os relacionamentos aqui, ele diz, ó, essa grande tarefa está relacionada a todas essas. Então, por exemplo, eu posso adicionar até, ó,
qual é o status que elas estão. Por exemplo, tá tudo em to-do. Então, eu sei qual é o estado do fluxo de autenticação da minha plataforma. Então, aqui é como se eu tivesse o backlog do produto e o backlog da sprint. Entendeu? E agora que vem outro ponto. Backlog da sprint, né? Quem vai fazer? Não sei, vai saber descobrindo daqui a pouco. Mas essa tarefa precisa de uma pontuação, né? Pô, mas qual é a pontuação dessa tarefa aqui? Aí eu vou chegar, discutir com a galera, e aí, ó, eu posso botar aqui no canto superior direito, sprint points. Aqui, ó, pontos da sprint. Clicando aqui, eu digo quantos pontos são. Eu acho que esse aqui vai ser um 3. Então, beleza, 3. Essa outra aqui vai ser um 5. Essa aqui, como tem uma solicitação, tem um bocado de coisa ali, tem uns fluxos complexos, vai acontecer o quê? Quando o cara for rejeitado, ele vai poder refazer o cadastro, não sei, enfim. Vai discutir o que é que vai ser, tá um 8. Então, beleza. Aí o que acontece? Nesse caso aqui agora, eu tenho a minha base aqui, eu tenho o quê? Uma grande tarefa, né? Uma grande funcionalidade, que a gente chama de épico, e que é o quê? No backlog do produto, e as tarefas que definem a completude ou não desse épico. Beleza? Se eu clicar aqui nessa tarefa, eu vou ver que ela está relacionada ao épico back-office. Então, elas têm essa comunicação. Matheus, né? Perguntei, Matheus? Aham. Daí, digamos que aquela terceira task no to-do tenha tido um 21, por exemplo. Porque, enfim, ele quer visualizar a solicitação, quer aprovar, enfim. A gente já consegue dividir em duas aí, né? Então, como você disse, Exato. chegou em 21, quebra. E quebraria, no caso, nessas duas, né? Como administrador, desejo visualizar as solicitações ou desejo Exato. aprová-las. Massa. Isso. Exatamente. É o que acontece. Nesse caso aqui, o ideal é que não tenha nada acima de 8. Uhum. A não ser que seja muito necessário. Às vezes tem uns que são 21, porque, tipo, não funcionam sem. Mas não deixe fazer isso. A não ser que seja extremamente necessário. Beleza? Beleza. Fez sentido isso aí? Fez sim. Valeu. Show. Aí o que acontece? Aqui, agora você meio que tem o backlog da sua sprint, né? Vamos dizer que aqui você tem, vou duplicar essa tarefa, vou criar uma nova tarefa, um novo épico aqui, chama épico, né? Agora eu vou dizer aqui que é fluxo de compra. Fluxo de pedido do usuário. Um pedido de serviço, no caso, né? Beleza? Aí vamos dizer que aqui tem um bocado de coisa ainda. Sei lá, fluxo de pedido do usuário. Como usuário, quero poder visualizar os serviços disponíveis na minha região para que eu possa solicitá-los. Aí começa um ponto que é interessante. Você pode fazer o seguinte. Perceba que esses grandes épicos, eles guardam o backlog. E esses backlogs, eles viram tarefas na sprint quando eles estão para ser executados. Entendeu? Então é meio que backlog, tarefas da sprint. Mas o ClickUp, que é esse sistema, ele te permite fazer um gerenciamento de sprint automático. Então olha só o que ele faz. Eu vou pegar aqui no nosso caso da B2Bit, tá? Aqui no caso da B2Bit, eu tenho vários projetos. Então vamos dizer que aqui eu tenho o projeto B2Tex, que é um projeto nosso. Eu tenho um projeto aqui que é EasyMed. Eu tenho um projeto que é Finder. E aí, esse projeto estão tudo separado. Tipo, tem um que tem uma tarefa do Finder, tem uma tarefa do EasyMed e às vezes é o mesmo time. Então o que eu faço? Eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse to-do, eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar aqui fazer a apresentação do Scrum, apresentação do Scrum. Pronto, beleza. Só que esse projeto aqui,
ele está dentro, ou melhor, essa tarefa está dentro do projeto B2Tex. Pô, mas como é que eu vou ver isso na equipe inteira? O ClickUp, ele faz o seguinte. Ele tem um gestor de sprints. Ele vai criando vários Kanbans, sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa minha tarefa, selecionar aqui e adicionar ela a múltiplas listas, a múltiplos Kanbans. Então, ela fica espelhada na minha sprint. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui e vou dizer que essa tarefa vai ser feita na sprint 14. E aí, o que acontece? Eita, peraí que acho que eu me ouvi, ó. Foi mal. Não, pronto. Ó, essa tarefa, fazer a apresentação do Scrum, ela tá aqui na sprint, mas ela é aqui, ó, do projeto B2Tex. Então, eu consigo ter em uma sprint só vários projetos, se eu quiser, entendeu? Ou então, se for o caso, eu posso ter aqui no meu Kanban principal várias tarefas que já estão aqui em To-Do, que eu posso alocar ou não elas para a sprint que eu estou agora. Entendeu? Então ela fica espelhado lá no geral. Fez sentido isso aqui para vocês? Fez sim. E aí aqui que vem o pulo do gato. Aqui nessas sprints do ClickUp, você consegue fazer os dashboards. Essa sprint aqui específica, vocês estão vendo? A gente está remodelando algumas coisas. Porque a gente está separando alguns times, o time de projetos de prototipagem, o time de desenvolvimento. E aí, esse dashboard a gente está reaproveitando. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui em cima um dashboard, ou melhor, aqui do lado, ó, eu tenho os dashboards. Aí os meus dashboard da sprint. Então, o que acontece? Aqui nesse dashboard, eu tenho minha curva de burn down. Eu consigo, aqui foi eu que configurei, certo? Eu tenho a completude de cada uma das tarefas e aqui eu tenho o gráfico de velocidade. Ou seja, eu sei quanto o meu time consegue entregar. Vocês estão vendo aqui que ele está todo diferente? Por quê? Porque antes eu botava no mesmo sprint 2 times separados. Aí no mesmo lugar. Agora ele está separando, aí é como se o poder de entrega caiu. Na verdade é porque ele está separando em um time só. E antes a gente só tem histórico de 2. Entendeu? Então aqui eu tenho o quê? Ó? A curva de burn down, que isso aqui está sendo atualizado. Aqui eu tenho a curva de burn up. O que é o burn up? O burn down é o quê? Eu tenho a quantidade eu sei o que eu vou entregar e eu vou diminuindo as pontuações que eu entrego. O burn up é o contrário. Eu não sei ainda o que é que vai ser entregue na semana. Então eu vou entregando as pontuações, eu vou criando as tarefas, entregando, entregando, e aí eu sei no final da semana quanto eu entreguei. Por exemplo, aqui no burn down faz sentido em relação ao Scrum, que eu sei o que eu vou entregar essa semana. Já, por exemplo, aqui internamente a gente tem um serviço que é um serviço de prototipagem. Então é o quê? Em 7 dias a gente pega a ideia do cliente, transforma em telas, desenha 150 telas de alta fidelidade, com processos mapeados, banco de dados, tudo isso, as telas são navegáveis, em 7 dias. Só que acontece, tem projetos e projetos. Cada tarefa que vai sendo enviada para o designer, ela tem uma pontuação. Como eu não sei quantas tarefas foram ainda, eu não sei ainda o que é que vai ser entregue, porque tipo, é reunião diária com o cliente, tipo, eu tenho a reunião segunda-feira, aí eu volto para o escritório, executo, no outro dia de manhã, mostro para o cliente, pego o feedback, executo, é como se fossem sprints diárias. E aí o que acontece? Ao final desses 7 dias, eu sei quanto o meu designer entregou. Ou seja, no próximo serviço eu sei, ele entrega tantos pontos. Então, se ele chegar tipo, na sexta-feira com metade dos pontos entregues do último serviço, tipo, ele atrasou. Teve alguma coisa Pessoal, que isso aí é interessante que o Miguel está falando, porque esse serviço que quem coordena sou mais eu aqui na empresa, esse prototipagem.
E apesar dele não, digamos assim, respeitar muito as regras do Scrum, ele tem uma metodologia própria. É uma metodologia mais baseada naquele livro lá do Design Sprint da Google, que a gente tenta entregar em uma semana, tá? Esse aí para o cliente. Logicamente, a nossa metodologia ela passa um pouquinho de uma semana, ela vai para 7 dias úteis, e também depende do pacote que o cliente está comprando da gente, mas ela não utiliza fielmente Scrum, ela tem uma metodologia própria. Entretanto, como o Miguel está falando, a gente continua utilizando o ClickUp como gestor dessas tarefas. Porque eu tenho um Kanban lá, eu tenho um acompanhamento diário com meus clientes, a gente tem essa reunião diária para mostrar o que foi feito no dia anterior e vai combinar o que vai ser feito no próximo dia, e a gente já sai da reunião, logo em seguida, com o meu time eu me reúno com ele e defino as tarefas que vão ser feitas no próximo dia e já coloca os pesos. Então, é uma ferramenta que também consegue, digamos assim, lidar com diversas metodologias de gerenciamento ágeis, beleza? Exato, e assim, o ClickUp ele não só faz isso, o nosso próprio CRM, por exemplo, ele fica aqui no ClickUp. A gente tem as automações de e-mail do CRM no ClickUp. Isso aqui tudo consegue fazer por aqui. Então, Exato. ou seja... Outra coisa também que eu ia tocar no assunto, desculpa até interromper, Miguel, que a gente pode até abordar no próprio treinamento aqui um pouco mais à frente, é de ter tarefas cíclicas. Por exemplo, voltando para o assunto lá de prototipagem, Lucas, isso é muito legal para você. Por quê? Todo esse prototipagem eu já tenho uma metodologia com um mapeamento feito. Eu tento, por exemplo, o primeiro dia é reunião de kickoff com o cliente, os 2 primeiros dias são reuniões mais de brainstorm e a gente mergulhando na realidade do projeto dele e assim por diante. Ou seja, eu tenho quase que mapeado todos os dias o tema e o que será entregue, o que será falado. Eu já tenho um Kanban modelo, tá? Eu tenho uma lista modelo, eu posso mostrar aí já. Eu tenho uma lista modelo que toda vez que eu vou iniciar um novo cliente, um novo serviço desse prototipagem, ao invés de ter que criar isso tudo do zero, eu já chego lá e falo, criar nova lista, né? Novo Kanban do tipo prototipagem, que ele já copia e cola todo aquele processo e atribuições, toda a automação que eu tenho, que eu também vai tocar nesse assunto de automações, e eu não fico perdendo esse tempo de, vou começar um novo projeto e vou perder um tempo aqui inicial para estar configurando o meu Kanban. Isso aí é feito, questão de 3 segundos, já está tudo programado. Exato, isso aí seria o equivalente, vamos dizer assim, ao mapeamento de processo mesmo. Porque assim, por exemplo, quando a gente está aqui, eu tenho aqui o template de protótipo. O que é o template de protótipo? Eu vou criando as tarefas, e aqui eu tenho, por exemplo, uma sequência de tarefas e já as atribuições. Eu tenho aqui no ClickUp, ele me permite criar views para esse projeto, né? E aí eu tenho uma view de documentação. Essa documentação aqui tem, por exemplo, o guia, como eu devo conduzir as reuniões, como é que é a reunião inicial, as perguntas que a gente deve responder, quais são as notas que a gente tem que tomar, enfim. Então isso aqui fica bem legal no ClickUp, porque a gente consegue transformar. Eu crio esse Kanban inteiro, configuro, crio as tarefas e na próxima vez, vou dar um exemplo aqui, folder, vou botar nova lista, vou chamar aqui de projeto G-Trigueiro, por exemplo. Projeto G-Trigueiro, que aí vamos dizer que seja esse serviço de prototipagem. Aí projeto G-Trigueiro está aqui, né? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar Template Center e carregar a partir de um template que eu criei. Qual foi esse template? Protótipo. Então, vou usar o template protótipo, que aqui o projeto G-Trigueiro já vai ter, seu template foi criado, já vai carregar todas as tarefas para a implantação do protótipo. Então, por exemplo, se Gilvan tem um processo mapeado para poder ter um projeto novo de OCR de documento, esse processo pode ser mapeado aqui no formato de tarefas. Até a gente fez aqui, por exemplo, nesse caso de protótipo, que é diferente do Scrum, a gente fez um Gantt para entender o quê? As interdependências de tarefas. Aí a gente já tem essas tarefas pré-mapeadas, mais ou menos aqui uma noção de tempo. Porque aqui ele é fechado, diferentemente do Scrum. Entendeu? A gente aqui já não está falando de Scrum, a gente está falando de outro processo. Entendeu?
Ou seja, o Gantt nos ajudou a ter noção de interdependência. Não necessariamente de tempo. Então, aí é uma das coisas que o ClickUp nos ajuda demais. Então, como vocês podem ver, isso aqui é diferente do Scrum. E aí, antes a gente estava usando no mesmo board. É por isso que lá os dados eles ficam meio diferentes. Que o time de desenvolvimento está entregando, mas esse aqui, na verdade, ele não tem como prever todos os pontos e assim por diante. Entendeu, pessoal? Eu não sei se isso aqui eu confundi mais vocês. Não, deu para entender. Mas show. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre o Scrum, sobre o ClickUp, como é que a gente implementa? Eu tenho uma. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Eu acho que é mais sobre o Scrum, realmente, na parte do planejamento, Miguel. Cara, a gente está conversando bastante sobre a execução, né? E o gerenciamento. E aí eu queria partir mais para a parte do planejamento dos projetos. E aí eu queria entender um pouco até como é que tu faz, levando em consideração que quando eu planejo para vender, eu já tenho uma visão de como eu vou estar gerenciando. E aí eu entendo se eu quero vender em horas, se eu quero vender por dificuldade, e aí faz sentido para a gente, como eu passo para o cliente. Queria entender como é que vocês fazem isso, bicho, que eu fiquei aqui pensando, cara, para o gerenciamento realmente faz esse sentido e se eu for transformar isso para uma venda? Eu acho muito alinhado, Miguel, a pergunta dele em relação ao do protótipo, né? É porque é o seguinte, vamos pensar aqui, eu vou explicar os dois casos. No caso do Scrum, beleza? A gente está falando de como é que a gente vai priorizar essas tarefas. O que a gente faz? Vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente está executando. Hub. Aqui, o que a gente fez? Eu tenho lá os backlogs, as tarefas da sprint. E aqui a gente colocou um roadmap. Então, o que são esses roadmaps? O projeto ele é grande, ele tem muita coisa. Então, a gente coloca ele na parte macro e vai priorizando a partir das métricas que o cliente está querendo atingir. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu vejo aqui, quais são as interfaces, o projeto prototipado e na sequência que ele vai ser executado. Primeiro vai vir a interface da indústria, depois comprador, depois distribuidor, enfim. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um sistema de eventos. Eu vou gerenciar o evento e vou vender as senhas. Aí eu tenho uma pergunta. Qual é a métrica que você quer atingir primeiro? É faturamento ou é eventos simultâneos? Por quê? Se você quiser primeiro atingir eventos simultâneos, a gente não vai focar na venda. A gente vai focar na parte de gestão de eventos, não na venda de ingressos. Talvez essa funcionalidade não gere caixa. Pode ser que não gere. Não, eu quero focar na venda. Então a gente começa pelo quê? Pelo gestor de tickets. Entendeu? E aí, essa sequência ela vai baseada no que o cliente quer atingir primeiro. Em qual que é o indicador de performance chave que o cliente busca nesse momento inicial. Obviamente, por exemplo, nosso cliente vai auxiliar, tipo, a gente quer o quê? A gente quer ter eventos simultâneos? Se for, é melhor ir por esse lado. A gente quer ter o quê? Ingressos? Se for, é por esse lado. E aí a gente vai fazendo em relação a isso. O que a gente usa? A gente usa uma metodologiazinha, é bem simples, tá? É de um livro chamado Hacking Growth, que é a metodologia ICE. ICE. Então, por exemplo, aqui é no caso da B2Bit. O que é isso? Aqui a gente está tentando priorizar. Primeiro, qual é o objetivo do que eu estou mostrando para vocês? Isso aqui é uma ferramenta para que a gente encontre qual é o nosso maior canal de aquisição de clientes. Por exemplo, poxa, eu vou fazer o que para eu conseguir cliente? Eu vou fazer business development ou eu vou fazer e-mail marketing? Não sei. Eu tenho que alinhar esforços. E aí, o que a gente faz? A gente tem 3 indicadores
Que seria aqui, ICE é o quê? Seria, é em inglês, né? Seria impact, não seria trustworthy, né? Seria confidence. Confidence e easiness. Seria facilidade. Então, o que a gente faz? Ah, beleza. Qual que é a sua métrica? A sua métrica é aumentar o número de eventos simultâneos. Beleza. Essa funcionalidade aqui, se ela for implementada, qual o impacto dessa funcionalidade na sua métrica de aumento de eventos simultâneos? Pô, é alto. É alto. Legal. O quão confiante você é que realmente essa funcionalidade ela vai ter esse impacto? Aí você faz, não sei. Eu acho que vai ser alto, mas eu não tenho certeza. Então, sei lá, bota um 5. E quão fácil ela é de fazer? Ah, ela é facílima. Bota 10. E aí, com isso aqui, eu vou ter no meu resultado e eu vou priorizar na sequência do meu resultado do ICE. Entendeu? Isso funciona da mesma forma que a gente tem as funcionalidades. Dependendo do que o cliente quer, aonde é que o cliente quer chegar primeiro, nós vamos priorizar as funcionalidades desse sistema dele. Entendeu? Mesma forma, ó, vamos dar um exemplo bem claro. Pensa assim, ó. Pô, a gente chegou aí, vamos fazer o Beach Park? Bora fazer o Beach Park, bora. Beach Park, legal. Pô, vamos fazer um projeto, bora. Fala o projeto Beach Park, pô, legal, massa. E aí, quanto é o projeto? Troco de pão, 150 milhões. Amanhã a gente bota na conta. Aí um diz, não, não, tem esse dinheiro todo não. Por quê? Mas tem que priorizar. Eu digo, vixe, então beleza. Aí o cara do Beach Park vira assim e faz, eita, mas vou botar o que primeiro? Não, mas aí o que você quer? Você quer atrair gente ou você quer faturar? Aí, atrair gente, faturar, né? Não necessariamente, pode ser que seja, não sei. Vamos fazer assim, eu quero gente. Beleza. Quais são os brinquedos que atraem mais gente? Rapaz, no projeto tem um tobogã de 42 metros aqui chamado Insano. Bora fazer? Bora. Esse aí vai trazer gente, beleza. Rapaz, no projeto aqui tem um tobogã em formato de U aqui que a gente tá chamando de Inferno. Bora fazer? Bora. E o outro que é a piscina de ondas. Vai dar uma galera. Só 3 coisas num projeto de 150 milhões. Quanto é que vai custar isso? Pô, vai ser caro. Mas é troco de pão. 15. Beleza. Vamos para os 15. Então você vai priorizar primeiro o que vai de encontro à sua métrica principal. Entendeu? Miguel, a pincelada que você deu em várias metodologias, aí eu acho que está corretíssimo para a realidade de Lucas, mas eu acho que uma coisa até de forma mais resumida, que você podia estar utilizando o ClickUp para a realidade da DM Consult, que vende, vocês vendem consultoria, né? Assim, vocês vendem o seu know-how de como gerenciar uma empresa para chegar a determinado objetivo ou métrica, digamos assim. O que você pode ter por exemplo, Miguel, se puder ir contextualizando lá no ClickUp, você ter já, por exemplo, as suas sprints, tá? Como a gente tem lá de projetos, de protótipo, você já tem, por exemplo, eu tenho uma sprint aqui que eu foquei que é para, por exemplo, a padaria. Outra aqui é para salão de beleza. Uma aqui é para empresas de varejo. E aí você tem tipo um pacote pequeno, médio e grande para cada um desses, no qual, por exemplo, você já tem todo o mapeamento dos processos, pelo menos iniciais. Eu sei que você vende uma coisa bem customizada, né? Mas você já tem tipo, pelo menos um andaime ali, né? Uma base que é igual para todo mundo. E aí você estaria vendendo essa sua consultoria baseado, né, nesse escopo pré-definido dentro de projetos do ClickUp. E aí você sabe, por exemplo, uma software house aqui quer contratar minha consultoria, vai ser um pacote médio. Eu já sei, por exemplo, lá no meu Gantt, as tarefas que são interdependentes, eu sei que vão ser, tipo, sei lá, 10 tarefas de 50 horas, isso vai dar 500 horas de projeto, e eu vou precisar de 3 pessoas, tá? E aí, eu acho que poderia ser uma abordagem que você podia estar fazendo, porque você tem esses templates, e aí chega um novo cliente, você só duplica aquele template e já inicia, atribui, né, as tarefas e inicia o desenvolvimento da sua consultoria. Está mais alinhado no seu escopo dessa maneira, ou o que você tinha pensado? Não, acho que é esse o caminho mesmo, cara. Na realidade, uma coisa que eu acho que já estava fazendo sentido quando o Miguel estava explicando
E aí acho que só completou mesmo aí que eu tô falando. Mas tá show de bola, bicho. Show. Matheus, você perguntou em relação a como fazer o backlog. Respondido aí? Foi o Matheus que perguntou do backlog ou não? Quem foi que perguntou do backlog? Não, acho que não foi eu, não. Acho que foi Joaquim, Miguel. Ah, show. Foi, eu perguntei lá Beleza. atrás. Opa, respondido aí, Joaquim? Fez sentido para você? Já, tranquilo. Oi? Fez sim. Ah, show, beleza. Miguel, acho que uma coisa que a gente pode tocar também aqui, bem legal, já que a gente está caminhando já para os momentos finais, duas coisas que eu gosto muito do ClickUp, que é a automação, tá? Não sei se já é uma coisa muito avançada, mas acho que a automação fazer uma coisa pequena aí para os meninos verem. E essa questão de views, né? Porque a gente mostrou nossos projetos aí, já estão com as views já criadas e tudo mais, mas você pode, por exemplo, botar aí como fazer uma view de um embarcado do Figma, por exemplo, que a gente usa bastante. Ou, por exemplo, um embarcado de um Excel. O que você acha? Show. Pessoal, também o ClickUp ele ajuda muito. Algumas plataformas elas aceitam ser embutidas, né? A gente chama de embedded. E aí o que acontece? Aqui no nosso caso, o Figma. O Figma é o sistema em que a gente prototipa as telas, né? Então a gente desenha tudo aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui um projeto nosso da B2Bit, pegar aqui o B2Tex. Esse projeto aqui é um aplicativo, tá? E aí, o que eu posso fazer? Aqui nele, aqui até a gente fez pro sacolão, vocês vão ver que ele tá numa web e ele carrega toda a plataforma. Aqui, ó, eu posso clicar, ele vai navegando, enfim. Eu posso pegar aqui, ó, opções, share prototype, né? Eu vou copiar o código dele. Ele tem esse get embed code. Copiar, então beleza. Aqui no ClickUp, eu posso. Aqui tem o quê? Tem views, né? Então, o mesmo Kanban, ele pode ser visto de várias formas. Eu posso criar uma view que é um documento, como eu mostrei aqui a vocês, né? Eu posso criar aqui um chat, se eu quiser. Então, posso criar aqui um chat. E, por exemplo, aqui, ó, hello. E eu posso criar também o que ele chama de embed, que seria uma view embutida, né? Então, o que acontece aqui? Nessa view embutida, eu posso pegar aquele código que acabei de copiar e colar aqui. O que acontece? Esse código vai carregar essa interface aqui dentro. Olha só. Aqui nesse projeto, ele vai carregar o Figma e eu tenho acesso a todas as informações direto aqui, inclusive de navegação. Então, ele carrega essas informações tudo aqui dentro. Se eu quiser colocar também, ó, por exemplo, esse Google Sheets. O Google Sheets também suporta, obviamente. Calma aí. Então, o Google Sheets também suporta. Então, eu venho aqui, eu posso criar outro embed desse, né? E vou botar o link aqui do Google Sheets. Ele carrega. Aí vai ter 2 embed, né? Aí aqui você pode até renomear. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que seja o... Vou renomear aqui para Google Sheets. E renomear essa view aqui para Figma. Ou seja, você pode integrar vários sistemas aqui dentro só com essa informação. Então, você está executando um projeto, os seus programadores, por exemplo, vão ver aqui, eu quero ver o Google Sheet, que é o quê? A roadmap. Ele vai carregar o Google Sheets aqui dentro. E eu posso carregar também a imagem lá no Figma, o próprio protótipo, né? O que vai ser o aplicativo direto aqui no ClickUp. Então, isso ajuda muito a você integrar vários sistemas em um só. Já até uma sugestão para tu, Lucas, que se você utilizar o ClickUp como base para vender seus produtos para os seus clientes, você pode vender o acesso já ao ClickUp, como a gente estava falando aqui no começo da reunião, não sei se você chegou a ver,
quem já tinha ClickUp e tudo mais, eu estava comentando que aqui na B2Bit a gente tem umas licenças pagas, né? Tipo assim, para os nossos desenvolvedores, para mim, para Miguel e assim por diante, mas para cada cabeça que você compra paga, que é uma conta business, você ganha, acho que é 3 ou é 4 de guests. Miguel pode corrigir aí os valores depois. E aí o que você vai com esses guests? Você pode disponibilizar um acesso para o seu cliente. Então, você está vendendo lá uma consultoria para ele, na qual você cria o Kanban de chegar a um objetivo X, sei lá, bater 100 mil reais em vendas, e você quebra isso em tarefas para ele, já coloca lá o embedded, por exemplo, do Google Sheets, ou coloca, sei lá, aquele mapa que você faz de roadmap, já coloca para ele lá também o embedded dentro do ClickUp, entendeu? Miguel pode mostrar até aí, não precisa fazer, né, Miguel? Mas pode mostrar que você consegue compartilhar isso com guest. Aí você pode também comprar mais novos acessos de guest, tá? Para o cara ele não tem acesso ao seu ClickUp completo. Ele vai ter acesso a apenas um Kanban. E aí você está vendendo para ele uma metodologia, você está vendendo para ele uma consultoria, você está vendendo para ele já a ferramenta que ele vai usar para alcançar os objetivos da sua consultoria. Exato. Ó. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse aqui, esse hub, né? Quem está executando. Esse aqui eu adicionei vários guests. Esses guests aqui são os desenvolvedores do meu cliente. Então eles podem mexer tudo aqui, eles vão colocando mexendo como é que é o nome? No Kanban, tem os documentos, ou seja, as notas das reuniões que a gente tem, fica tudo aqui. Temos também aqui o chat, que às vezes precisa compartilhar alguma coisa. Então, tudo isso fica aqui dentro. E aqui esses embeds, né? Eu tenho também, ó, tanto diagrama. Aí eu já uso um outro sistema chamado Draw.io, que eu consigo colocar ele aqui dentro também. Esse Draw.io vai fazer fluxogramas, enfim, N diagramas. Aqui também tem, pronto. Aqui ficam os diagramas de banco de dados que a gente entrega. Ele pode ter acesso aqui. A interface mesmo, que se ele quiser, já fica do Figma, enfim. Fica bem mais fácil para você controlar a implantação, o processo que você mapeou no seu cliente. Entendeu? Tem uma empresa, esqueci o nome dela, a gente foi para uma palestra do cara, Miguel, lá no Sebrae. O cara, ele tem uma empresa de consultoria e tinha até passado num edital desses gigantes, né, que tipo, dava acho que 1 milhão e pouco e tal, para o cara conseguir levantar. Mas o que ele vendia justamente isso. Ele tem a metodologia dele de consultoria, ele tem o acompanhamento dele e ele vendia o acesso, acho que era o Trello, era outra plataforma que ele utilizava na época, e era justamente isso. Ele vendia o acesso à metodologia dele dentro de uma ferramenta, que nem aqui o ClickUp que a gente está fazendo, entendeu? E me marcou muito isso, porque o cara conseguia escalar o trabalho dele, porque ele já tinha tudo, o processo mapeado e já tinha pré-implementado para o cliente, como se fosse uma grande forma, né? Que ele estaria só. Logicamente que tem as partes que se faz artesanalmente para o cliente, aquele acompanhamento, mas aquele grosso do trabalho que acaba sendo igual entre os clientes, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo Ctrl-C e Ctrl-V todas as vezes. Show. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que a gente possa esclarecer em relação a ClickUp, em relação a Scrum, em relação à metodologia ágil? É uma coisa que ficou confusa? Eu acho que eu tenho algo que eu fiquei pensando aqui. Desculpa dessa para fazer muita pergunta, inclusive. Que é isso? Estão aqui para isso. Tipo assim, pelas vezes que eu vi, tive contato com o Scrum, uma dificuldade enorme era alinhamento com venda mesmo. Como o Lucas falou aí, né? Não sei se está alinhado com a mesma pergunta dele. Mas, tipo, se eu tiver entendido errado, você me corrige também. Mas Scrum, no caso, também não está tão ligado a prazo e sim a entrega, né? No caso, Exato. não sei, não seria basicamente, esses 3 meses aqui, a gente, nesses 3 meses, não vai estar com o software pronto, né? A gente vai... O Scrum, ele vai fazer o seguinte: você não sabe quando vai entregar o projeto. Essa é a verdade. Uhum. O Scrum, quando você começa, é uma ferramenta para te ajudar a descobrir sua velocidade e, baseado no backlog que você tem, você vai estimar em pontos e você sabe, se em uma semana eu entrego 60 pontos,
e eu tenho aqui mais 600 pontos, então vai demorar mais umas 9 semanas. Nossa, Entendeu? tá. Massa, Aí, entendi. realmente, a parte de estimativa de prazo é um pouquinho mais complicado. O Scrum vai te ajudar depois que você descobrir sua velocidade. Uhum. Antes, difícil, assim, é mais um feeling mesmo. Por exemplo, uma das coisas que a gente aqui entende é que o prazo de projeto pode variar muito. Mas quando eu estou falando com o meu cliente, eu assino um contrato me comprometendo com um prazo. Isso é baseado não no Scrum, mas na nossa experiência no que a gente levantou de requisitos na prototipagem. Então, esse é um risco que eu assumo. A minha execução é no Scrum. O prazo é de experiência. Entendeu? Justo. Show, deu pra entender. Isso, até porque, por exemplo, tem desenvolvedores, tem, por exemplo, assessores e assessores, e tem uma tarefa que um cara pode demorar um dia para fazer porque ele já fez, já tem expertise, e agora tem outro cara que pode passar 4 dias fazendo. E aí tentar achar o meio de termo ali entre qual é a métrica padrão não vai acabar não existindo. Vai ter que ter, esse gerenciamento vai ter que ser meio que manual para você ir ajustando. Justamente aquele lance lá que o Miguel mostrou. Aquela equipe consegue entregar tantos pontos por sprint. E aí você gerenciando a equipe, não o micromanagement da pessoa. Massa, massa. Deu pra sacar, assim. Show. Gilvan levantou a mão aí. Gilvan? Sobre isso também, né, que Álvaro comentou agora, tu vai acompanhando pelo ClickUp também o desenvolvimento de quantos pontos cada desenvolvedor conseguiu fazer, né? E aí, com isso, você, sei lá, o previsto vai ser realizado, alguma coisa nesse sentido. Ou realmente o aprendizado que você faz realmente é no feeling ou você usa alguma coisa do ClickUp para te ajudar nisso? Eu também uso o ClickUp para me ajudar nisso. Agora sim, eu não faço a separação por desenvolvedor especificamente, faço pelo time. No final das contas, você sabe o desenvolvedor. Mas normalmente, quando você tem mais de um desenvolvedor no mesmo time, aquele time entrega. E quando você vai fazer a revisão do sprint, vai descobrir o que foi que aconteceu, entendeu? Tipo, deu problema nisso aqui, travou o quê? Então, aquela parte eu esqueci qual é a tradução. Em inglês seria accountability. Como é que é o nome? Responsabilização. Essa parte de responsabilização, ela já se torna mais da própria. Peraí. Alô? Voltou. Pronto, beleza. Então, essa parte de accountability, né, de responsabilização, ela fica dentro do time. Então, quando você olha para aquele time, você vê o que é que está acontecendo, se entregou ou não na semana passada, e o time sendo cobrado. Se tiver alguém que está entregando bem menos, é meio que natural que essa pessoa seja expelida, entendeu? Entendi. Dependendo do tamanho do time. A tua Isso aí pergunta, acontece, mas você pode também fazer o track por desenvolvedor. Gilvan, a tua pergunta é muito parecida com a realidade que a gente está implementando atualmente com a Hub e com o Valeu App, né, Miguel? A gente faz uma consultoria com eles, uma consultoria quase que assessoria. A gente tem reuniões, por exemplo, no carro da Hub. Eu tenho as reuniões diárias com o time deles, e aí a gente acompanha o que foi desenvolvido no dia anterior, o que eles vão desenvolver no dia e as dificuldades. E aí, no final de semana, a gente faz a reunião de sprint, junto com a sprint review, né? A gente vê o que eles fizeram durante a semana e programa o da próxima semana. E vai ali tentando, com a nossa expertise, que a gente já acumulou, tentar mostrar para esses desenvolvedores o caminho das pedras. Assim, estou travado em tal coisa. E aí o Miguel já passou por esse problema, a gente fala, não, esse aqui é beleza, é difícil mesmo, mas segue esse caminho aqui que é mais fácil. E além disso, dessa expertise que a gente acaba terceirizando para o cliente, a gente também faz a próprio gerenciamento no ClickUp. Você vê lá, não sei se o Miguel pode mostrar, mas algumas coisas do nosso que ele mostrou aí de dashboard e tudo mais,
a gente entrega para o cliente, né, que está contratando esse serviço para a gente. Quantos print points a equipe entregou, qual é a velocidade dele, como é que eu posso paralelizar tal tarefa para entregar mais rápido uma funcionalidade e assim por diante. Não é não, Miguel? Isso, é só o dashboard que a gente ainda não está disponibilizando 100% para os clientes. Mas isso até porque tem uma configuração que a gente está aprendendo a fazer. Mas é possível também disponibilizar o dashboard para os clientes. A velocidade eu consigo. Isso aí, beleza. Eu consigo saber semana a semana. Normalmente, os times, eles têm time de front e time de back. Se for apenas uma pessoa em cada, aí vai ser a pontuação do time, da pessoa, né, do indivíduo. Mas, normalmente é do time. Perfeito. Obrigado. Nada. Manda mais aí. E aí, Joel, como é que tá lá a implantação do ClickUp aí na Colina Tech? Cara, tá rolando. A gente tá 3 meses, 4 meses mais ou menos, né? Só que aí agora a gente pegou uma pessoa para melhoria interna, digamos assim, que tá implementando mais coisas. Mas tá. E a gente fez o upgrade do plano esse mês, né? Então, muita coisa ainda a ser implementada. Algumas coisas só libera, assim, o ClickUp ele é grátis, tá, pessoal? Como eu estava falando também no começo da reunião, ele é grátis e aí você vai customizando ele, customizando até ele travar e falar, meu amigo, você tem que pagar agora. Mas muitas coisas já dá para fazer na versão grátis. Só essa questão aí de dashboard e outras coisas de automação, que aí tem que ser na versão paga. É uma das coisas assim que eu acho que teve mais evolução, que antes a gente utilizava o Asana, né? E o esqueci agora, o Clockify por fora, é que no ClickUp a gente já faz o dash e já coloca o valor da hora, né, de cada profissional. Então a gente tem um custeio muito mais fácil dos projetos. Tá implementando essa atividade também, mas é excelente essa funcionalidade. Pronto, Então é inclusive bem desse parecido, aí. eu acho que como o Lucas está querendo utilizar. Se pá, vocês Pronto. podem ter até uma ideia aí. Eu tenho um aqui. Vocês estão me ouvindo? Que eu perdi o meu dashboard aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Depois mostra como é que fica aquela parte da lista, Miguel, do Value Up, eu acho que fica interessante também. Como? A parte lá da lista com os story points. Pronto, sim. Eu vou mostrar dois aqui. Um que é o do EasyMed. O EasyMed a gente está fazendo uma consultoria. Então a gente está cobrando por hora. O EasyMed é o seguinte, é horas de reunião, enfim, né? Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu só tirar minha câmera daqui do lado. Eu tenho aqui as tarefas eu tenho como nome consulting. Eu boto uma tag aqui, consulting, certo? Então aqui, ó, quando eu clico, no canto superior direito, eu posso dar um play no tempo. E eu consigo ir guardando quanto tempo eu levei nessa tarefa. E o que acontece? Esse Kanban ele tem várias formas de ser visto. E aqui, ó, a listagem, o que eu fiz? Eu criei uma lista normal, certo? Uma lista de tarefas. Deixa eu só diminuir aqui essa. Botar aqui no meio. Eu criei aqui uma lista de tarefas, certo? E eu botei alguns filtros. Eu botei, ó, eu vou filtrar onde a tag ela é consulting. E aqui eu vou mostrar dessa tarefa aqui quanto tempo cada uma levou. E aí eu salvo essa lista porque eu posso ter várias formas de visualização. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista que ela está com os filtros, mas eu posso criar outra lista para o mesmo Kanban com vários filtros diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu boto quais foram feitas e aqui embaixo eu tenho o somatório das horas que eu já gastei nesse projeto aqui. Então, o cliente, eu dou acesso ao Kanban, ele consegue ver aqui tudo que foi feito e ele tem quanto tempo levou em cada uma. Então, fica legal para questão de transparência. E aí tem também uma automação que eu fiz, que quando ele finaliza a tarefa, ele manda um e-mail para o cliente nesse formato, ó, tarefa concluída, aí é o nome da tarefa. É a tarefa, task name, acaba de ser concluída e essa tarefa teve a duração de, aí ele pega o tempo que está aqui.
O que eu não tenho ainda é quantas horas utilizou. Aí eu tô só colocando o link lá daquela visualização, daquela lista, né? E botando um FAQ. Isso aqui já vai direto para o e-mail do cliente. A cada tarefa concluída. E já fica tudo bem bonitinho. No caso do Valeu App aí que Joel falou, o Valeu App é um projeto de Joel, que a gente também está usando o ClickUp para poder gerenciar as entregas. Então, no Valeu App, a gente faz o quê? A gente tem aqui, ó, perceba que tem um board principal e eu tenho 2 listagens. É o mesmo Kanban, só que o primeiro é o geral, que não tem nenhuma listagem, e o segundo, ó, aqui no Valeu App tem uma tarefa de 21 que ela não tem como ser quebrada. A gente já olhou de várias formas. E aí a gente tem o Kanban da Sprint, ó. Ou melhor, eu tenho o Kanban não, a listagem da Sprint. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, acho que essa é da Sprint passada, mas é só eu atualizar. Deixa eu ver aqui quando é que tá o resto, é para amanhã. Eu acho que estava filtrado, Miguel. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu só atualizar o filtro. Aí, onde a data de finalização é amanhã. Pronto. Aí mostra aqui todas as tarefas que eu coloquei com a data, o prazo para amanhã, que é o último dia da sprint, entendeu? Que botão é aquele que você botou Save to Everyone? Foi o filtro, é? Quando vez que você mexe no filtro tem que clicar aí, é? Exatamente. Aí ele Nem eu sabia. Então, você consegue ter aqui, ó, isso aqui é o quê? É uma forma de lista dessas tarefas. E aí, eu posso ir adicionando as colunas aqui, fica tipo um Excel, entendeu? Então, por exemplo, quantos pontos estão fazendo? Tem 52 aqui. Aí eu vou até ver, porque 52 é muito. Não lembro de ter colocado semana passada, não. Mas, enfim. Aí consegue ter essa visualização, entendeu? Ela fica bem customizada. O box está configurado desse Kanban também, Miguel? Tá. O box aqui, deixa eu só ver. O box, pessoal, é como se fosse um mini dashboard dentro do Kanban. E aí, por exemplo, que você pode estar, digamos assim, acompanhando com o cliente as entregas dele. Ó. Você vê aí, por exemplo, até dividido por colaborador, o quantos eles têm de tarefa fazendo, feito e completadas. Nesse caso aqui, eu coloquei por pontos, eu não coloquei quantidade de tarefas. Então... Mas você consegue ver ali, por exemplo, o Jefferson, ele tem um tudo de 2. Isso, exatamente. Você consegue ver isso aqui também. Entendeu? Mesma coisa aqui que a gente fez. Botou várias visualizações lá no formato de embed. Esse Gantt eu acho que a gente nem usa. Nem usa. Enfim, tem um chatzinho que bota algumas informações. Documentação também fica aqui. Então a gente tem reunião todo fim de semana. E as notas das reuniões a gente coloca aqui. Aí fica tudo bem documentadinho. Show de bola, Breno. O Breno saiu. Aí tem até mapa mental, enfim, algumas coisas que... Tem muita coisa. Pessoal, isso aí é mais pra frente. Chegou aqui a nossa hora, até em respeito ao horário de vocês também, vocês devem ter compromissos, né? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso treinamento em Scrum e no ClickUp. E que isso aí te ajude, primeiramente, a melhorar a gerência do time de vocês e, se vier o caso, né, a vocês também entrar nesse mundo do ClickUp e trocar ideia conosco. Acho que o Miguel aí, que é um dos visualizadores que nem eu, também vai ficar muito feliz. Pessoal, mas antes de mais nada, vocês têm mais alguma dúvida, uma coisa que a gente possa ajudar? Tranquilo, Miguel. Vou agradecer aí você, ao Álvaro. Muito bacana o treinamento. Deu para dar uma entendida melhor em como é que você organizava o Scrum e também um pouco da sua paixão, né? Que o ClickUp estava brincando com o Álvaro no começo, que você e Joel gostam mais do ClickUp do que da namorada, né? Então, deu para... isso aí. Ei, pô, tá sendo gravado esse negócio. Fala isso não. Verdade, foi mal. Você corta essa parte aí, foi mal. Ei, mas brigadão, viu? Ajudou demais. Eu agradeço. Parabéns aí. Diga uma coisa, essa aula foi gravada, a gente pode revê-la depois? Claro, com toda certeza. Claro. Como é que a gente faz, hein? A gente vai subir no nosso YouTube. Acho que já tá, eu tô subindo e eu mando para vocês o link. Aí você deixa o likezinho e se inscreve no canal. Toca o sininho, porra. O material apresentado, vocês vão divulgar em algum canto também?
Eu vou deixar também um link no, acho que no vídeo do YouTube. Ah, show. Aí acho que já fica bem legal porque cada um desses pontos vocês conseguem rever a apresentação também. E qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente, não se preocupe não. Aí estamos aqui para poder fomentar isso. A gente quer crescer o bolo. E depois entrar aí para a comunidade do ClickUp, né, Miguel? Que aí tá com a pizza atrasada. Mas show de bola, agradecer aí também. Muita coisa para ser implementada. Quando a gente for implementando aqui na Colina, eu vou dando o repórter para vocês. Show de bola. Show de bola. Agradecer também, porque estava empolgadíssimo aqui, enquanto o Miguel falava, o Álvaro também. E foi massa, foi massa. Obrigado. Show de bola. Fico feliz que vocês tenham gostado. Pessoal? Muito sensacional, então... cara. Que bom, que bom. Acho que provavelmente a gente vai entrar em contato ainda para tirar algumas dúvidas, né? Não só eu como o pessoal aqui, mas já dizer que é um caminho aí muito bacana para a gente já estar iniciando, até realmente trocar aquela ideia que a gente estava vendo mesmo, como até o Joel comentou, né, do negócio da pizza, que eu tenho certeza que cada reunião é uma dúvida nova, cara. Vai ter assunto. Tem bastante coisa nesse negócio. Tem coisa que a gente descobre todo dia. Mas beleza. Pessoal, mais alguma coisa assim que a gente possa ajudar? Alguma dúvida? Tudo certo? Pois show de bola, pessoal. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos. Acho que Álvaro... Quem não tem o meu, tem o de Álvaro. E aí, pode entrar em contato, viu, galera? Estamos aqui para poder crescer esse bolo. Simbora. Valeu, pessoal. Valeu. Excelente Tchau, tchau. tarde aí. Tchau, tchau. Um abraço.